Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre a fotografia do mercado. Eu sou a Aline, analista da corretora XTB, e hoje, dia 17 de abril, com muita informação para trazer para vocês. Então, vou passar para a apresentação, tela completa, e assim a gente vai acompanhar quais são as principais informações do mercado. Então, essa é a ideia desse vídeo, trazer para vocês o que está no radar, quais são as principais projeções, como que está o cenário econômico, enfim, para que te ajude também a entender um pouco melhor como funciona o mercado e quais são os principais fatores importantes no momento. Então, o que a gente tem por aqui? Qual que é o cenário atual? Ontem nós tivemos discurso do Jeremy Powell, que é o presidente da Reserva Federal, e que ele falou pela primeira vez depois dos dados de inflação e também dados de mercado de trabalho, que vieram resilientes, né, que vieram mais fortes do que o esperado. E ele disse que falta progresso, sim, na inflação e que persiste esse aumento, né, se persistir esse aumento, a Fed pode manter, então, as taxas de juros nos níveis atuais o tempo que for necessário. Então, trouxe um sinal de alerta, principalmente para os mercados, obviamente porque a expectativa é de uma redução de taxas, assim como ele comentou em dezembro sobre a possibilidade, né, que ele via para 2024 reduções, mas a gente teve aí praticamente 4 leituras dos dados de inflação que vieram acima das expectativas. Então, tem trazido um freio em relação à política monetária, principalmente pensando em Estados Unidos. Também nós tivemos mudança nas probabilidades da redução das taxas de juros, que a gente já vai acompanhar um pouquinho mais à frente, e os conflitos geopolíticos que estão no radar, podendo aí pressionar também os preços do petróleo, que é um fator inflacionário também. Os preços do petróleo que tem sentido um aumento aí recente, principalmente por conta dessas tensões, e óbvio, né, a gente sabe o quanto que isso tem de peso, principalmente na composição da inflação, e por isso traz volatilidade também nos mercados. E aqui, falando sobre as projeções futuras em relação às taxas de juros, em relação à Reserva Federal, a gente está a 14 dias da próxima reunião, que vai acontecer no dia 1º de maio. Então, aqui, quais são as projeções? Para essa reunião do dia 1º de maio, então, manter as taxas de juros sem alteração nenhuma. Depois, para o dia 12 de junho, uma expectativa de 79%, praticamente 80% de manutenção. Antes desses dados de inflação, estava numa expectativa de ter um aumento para junho ou até mesmo julho, e não é o caso. Então, julho, inclusive, uma perspectiva de quase 60% de manutenção na taxa e apenas 40% de projeção para uma redução. O foco mesmo está na reunião agora de setembro, que é o que a gente comenta no mercado, por quê? Precisa de mais dados, principalmente de inflação. Então, a perspectiva agora é acompanhar esse olhar um pouco mais sobre os dados, os números, para entender quando vai ser esse timing da redução das taxas de juros. Então, de momento, o que a gente encontra, principalmente nas próximas reuniões, é uma manutenção. Então, mudou um pouco, principalmente em relação ao discurso, né, em relação às projeções. E o que a gente tem ainda no radar essa semana? Dados, né, e divulgação de resultados de empresas americanas. A gente começou com os bancos e agora, amanhã, a gente vai ter a Taiwan Semicondutores, a TSM. Então, ela é uma das grandes fabricantes de semicondutores e o relatório vai sair amanhã depois do mercado, depois do fechamento do mercado. E o porquê que vai ser importante? Porque como ela é uma grande produtora de semicondutores e ela vai responder algumas perguntas, né? Vai antecipar um pouco de algumas perguntas. A gente sabe que no primeiro trimestre do ano, quando a gente acompanhou os resultados das empresas do último trimestre de 2023, as empresas de inteligência artificial foi o que trouxe um impacto positivo para os índices americanos. Isso fez com que, mesmo com um cenário também de projeções de redução das taxas, mas com uma inflação um pouco mais elevada, os índices trouxeram suas máximas históricas. Então, olhando para a parte de inteligência artificial, as empresas de semicondutoras elas estão completamente ligadas. Então, por isso vai ser importante acompanhar os resultados da TSM amanhã, principalmente para entender se de fato a inteligência artificial vai ganhar novamente destaque nas divulgações dos resultados. Inclusive porque ela antecipa também um pouco das perspectivas do que a gente pode esperar para a NVIDIA muito em breve.
E agora, falando um pouco também sobre mercado europeu, porque a gente sabe, né, que são os grandes blocos, então Estados Unidos, praticamente também a parte da Europa. E hoje a gente conheceu os dados de inflação para o Reino Unido e também para a zona euro, foi hoje pela madrugada. Dentro dos dados de Reino Unido, o que, que a gente teve? Um IPC que caiu para 3,2%, que foi abaixo dos 3,4% para o mês de fevereiro, então a gente conheceu os dados de março, e também acima das expectativas, que eram de 3,1%, levemente acima, né? Mesmo assim, foi uma taxa mais baixa desde setembro de 2021. Então, trouxe aí até que perspectivas positivas, né? Agora, hoje a gente vai ter também discurso do Andrew Bailey, que é o presidente do Banco da Inglaterra. Então, vários outros discursos, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso também. Então, tudo isso está no radar, porque agora a grande pergunta: qual vai ser o primeiro banco central a reduzir as taxas de juros, uma vez que Estados Unidos já sinalizou que essas projeções de redução podem demorar um pouco mais. E para a parte da zona euro, a gente conheceu também os dados de inflação, que caiu para 2,4 em março, ficou dentro das expectativas, isso foi bem positivo, e também foi uma redução de 2,6, correspondendo a fevereiro. Então, mesmo assim, ainda está sobre a meta de 2%. Alguns membros também, inclusive, do Banco Central Europeu, comentam sobre a dúvida, talvez, dessa inflação se manter dentro dos 2%. Então, para esse ano e para o próximo ano. Então, eles já estão precificando uma probabilidade dessa inflação ficar dentro de 2,4, 2,2, ou talvez não se sustentar muito nos 2%, mas está mais próximo do objetivo do que os Estados Unidos, como exemplo. E, obviamente, Christine Lagarde tem comentado sobre uma possibilidade de redução das taxas para junho, para a reunião de junho. Diferente dos Estados Unidos, que a economia está muito forte, muito aquecida, com o mercado de trabalho e etc., a parte da Europa tem sentido um pouco mais nesse progresso. Então, por isso que dá um pouco mais de margem e de possibilidade para a Christine Lagarde, ou obviamente para os dirigentes também do Banco Central Europeu, começarem a redução das taxas de juros. E, como eu falei, os investidores então acreditam que o BCE e o Banco da Inglaterra podem reduzir as taxas primeiro que os Estados Unidos. Então, esses são os movimentos principais que a gente tem acompanhado no mercado. E o que a gente tem também são os discursos dos membros dos bancos centrais para essa semana. Então, a gente vai ter membros ainda dos Estados Unidos, que vai falar tanto no calendário de hoje quanto no calendário ainda de quinta-feira, né, de amanhã, Christine Lagarde e Andrew Bailey, como eu falei para vocês, os presidentes dos respectivos bancos centrais. E por que é importante acompanhar os discursos? Porque eles são sinais, vão dar sinais sobre as futuras ações e projeções da política monetária. E isso, obviamente, vai refletir no sentimento do mercado. Então, a política monetária, com uma projeção de redução das taxas de juros, pode ser muito positivo para os índices e trazer uma fraqueza para a moeda local. Então, isso tudo traz para a gente perspectivas, principalmente a futuro, e qual o impacto que isso pode gerar também no crescimento. Obviamente, interpretação de ambiente econômico e também pode impactar o sentimento, como eu falei, um tom mais hawkish, que apoia um aumento das taxas de juros, e um tom mais dovish, que apoia uma redução das taxas de juros. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de material. Siga nosso canal e fico à disposição. Até mais. Tchau, tchau.